Boa noite, irmãos. Muito bom estar com vocês esse final de semana todo. E hoje pela manhã foi bem especial. Eu quero começar lendo com vocês. Abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. Abre aí, vamos ler essa história juntos. Que o Senhor nos edifique essa noite. Hoje eu vou me debruçar sobre a famosa passagem de Maria e Marta. Amém? Mas antes de começar a ler, eu quero dar um aviso, especialmente aos homens, tá? Hoje você vai ter uma mulher pregando sobre uma mulher da Bíblia. Mas não é uma pregação para mulher, tá? É uma pregação para homem também. Eu vou tentar aplicar bastante, mas eu quero que você se esforce para ouvir, porque a gente tem nos evangelhos uma história aí sobre uma mulher, sobre duas mulheres, duas irmãs, né? E a maioria das pregações sobre Lucas 10, 38, Maria e Marta, se fala-se muito de Maria, e com toda razão, porque essa irmã é muito especial. Maria é uma mulher muito especial. Não é à toa, né? O próprio Jesus, em outra passagem, vai falar que a história dela seja pregada, seja sempre lembrada e conhecida. Mas hoje a pregação é sobre Marta. Hoje eu quero defender Marta. Eu acho que Marta, coitada, é muito mal falada, né? Às vezes a gente lê a história de Maria e Marta aqui, a gente pensa assim, uma foi amiga de Jesus e a outra não. A gente tem Marta quase como uma inimiga do evangelho, como um arquétipo apenas negativo. E ela errou, tá? Vou mostrar, ela errou mesmo. Jesus fala que ela errou. Mas tem muita coisa para a gente aprender com Marta, tem muita coisa para a gente se identificar com ela. Então essa é uma pregação sobre Marta. Vamos ler juntos? Vamos relembrar essa história? Lucas 10, a partir do versículo 38. Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado. E uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço. E aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Quantos aqui estão em dia com The Chosen? Levanta a mão. Ou vocês são contra The Chosen aqui? Tem algumas igrejas que são contra, que acham que é idolatria, né? Ter a imagem de Jesus ali e tal, enfim. Quem aqui já assistiu o episódio de Maria e Marta, Ressurreição de Lázaro? Quem está em dia mesmo, ó, são poucos. São poucos que estão atualizados com a 4ª temporada. Eu estava super ansiosa para ver como é que eles iam representar ali Maria e Marta. Gostei muito. Tem alguns aspectos que eu achei estranho, mas eu achei bem interessante. Eles foram fiéis a algumas coisas. Para começar, gente, eu queria falar sobre esse lugar que está aí no versículo 38. Que é Betânia, esse povoado, tá? Essa aldeia chamada Betânia é um lugar muito importante nos evangelhos, que vai aparecer algumas vezes. Jesus vai para Betânia algumas vezes. Jesus vai para Betânia, especialmente na casa de Marta aqui. Depois ele volta para tirar tipo um cochilo, né? Jesus parece, o que dá a entender em outras passagens é que Jerusalém era o lugar de trabalho de Jesus. E antes de ter momentos difíceis em Jerusalém, ele parava em Betânia, que era próximo de Jerusalém, e dá a impressão que ele vai dar um descanso ali. Como agora, né? Jesus está prosseguindo viagem, entra num povoado e na casa aí de Marta. Então Betânia é conhecido como a cidade que Jesus descansava. E também a cidade que tinha os amigos de Jesus. A Bíblia não fala sobre isso, né? Mas no The Chosen, por exemplo, eles vão colocar que esse trio de irmãos, Maria, Marta e Lázaro, eram amigos de infância de Jesus. A Bíblia não fala sobre isso, mas as escrituras dão um pouco a entender que realmente existia ali uma intimidade. Jesus tinha eles como amigos. Lá em João 12,
vai falar exatamente isso, que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Em Betânia acontece muita coisa importante da vida e da obra de Jesus. É em Betânia que a gente vê Jesus chorando, que a gente vê a humanidade de Jesus. É em Betânia que a gente vê Jesus descansando, é em Betânia que a gente vê Jesus jantando. Então, muito da história de Jesus aqui dos evangelhos vai aparecer em Betânia, que é um lugar especial. E hoje a gente tem visto Betânia como um lugar profético, um lugar de descanso. Mas também um lugar que Jesus tinha amigos. E eu gosto muito desse trio, eu tenho meditado nesse trio de irmãos, Maria, Marta e Lázaro. Maria e Marta são duas irmãs muito diferentes. É outra pregação, mas eu vou falar. Betânia não é só casa onde tem Marias. Betânia também é o lugar onde tem Martas. É onde tem Lázaros. É um lugar de pessoas diferentes. Em muito aspecto, Betânia parece um protótipo do que é a igreja, esse lugar de amigos de Jesus. Que a gente não precisa ser igualzinho um ao outro. Que Jesus curte nós três. As pessoas diferentes. Jesus se sente à vontade conosco. Mas bora lá, bora falar sobre Marta. Eu tenho meditado muito nela, nas características de Marta. Ela aparece em outras passagens, eu não vou abrir aqui para a gente não perder tempo. Mas quando Jesus vai encontrar, Lázaro, que está morto já há 4 dias, Marta aparece naquela cena ali. Tem mais ou menos 3 cenas que Marta aparece. Essa, quando eles vão para a casa dela. Na ressurreição de Lázaro. E depois da ressurreição de Lázaro, em um jantar em Betânia. Mas aparece só dizendo que ela estava lá e acabou. Mas uma coisa a gente pode concluir sobre Marta, principalmente quando a gente vê Marta e Maria. São 2 irmãs diferentes. E pela tradição, a gente não tem certeza, a Bíblia não fala sobre isso. Marta é considerada a irmã mais velha. Por quê? Primeiro, ela é a dona da casa. Você não tem aqui o nome de um marido, normalmente citaria o nome de um homem. Jesus foi na casa de Simão, ele era o dono da casa. Você tem Marta. Ela é chamada pelo nome, porque em vários momentos os evangelhos vão falar assim: Jesus curou certa mulher. Aqui a gente não tem certa mulher, a gente tem o nome, é Marta. Ela é importante. Ela é importante para Jesus, ela era conhecida e importante de quem está escrevendo ali os evangelhos, ela é uma protagonista. O que eu gosto dessa passagem aqui de Lucas? Jesus esse não é um episódio sobre cura física. Marta não tem uma doença. Marta também não está possuída por demônios. Então a gente está diante de nós de uma história bem ordinária, bem corriqueira. Jesus foi tirar um tempo na casa dessa amiga dele, desses amigos dele, e aconteceu esse episódio. E é interessante que os escritores do Evangelho aqui, o escritor do Evangelho, acha importante colocar essa história para nós. Você não tem uma grande cura, você não tem um grande, libertação de demônios, nada do tipo. Você tem uma mulher atrapalhada. Então, é uma história bem simples, bem comum, que fala muito a nós. Marta parece ser a irmã mais velha, a gente não tem certeza. Por quê? Porque ela sempre está liderando. Aqui ela está liderando a hospitalidade, no outro ela está liderando o jantar. Jesus chega para visitar Lázaro que está morto. Ela é que tem coragem de falar o que está todo mundo pensando. Ela sai correndo, Maria fica sentada, esperando lá. Ela sai correndo ao encontro de Jesus e diz o que todo mundo quer dizer, que é: se você estivesse aqui, isso não teria acontecido. Marta tem um aspecto de líder, ela é atuante, ela aparece dessa forma. Então a gente tem 2 irmãs muito diferentes. E eu já ouvi muitas pregações sobre Marta e Maria, e não acho que está totalmente errado, só acho que a gente tem que ter certo cuidado, porque como eu falei, às vezes a gente fala tão mal de Marta que a gente considera ela quase que uma inimiga do Evangelho. Inimiga de Jesus, Você não pode ser Marta, você tem que ser Maria na devoção. Ok, mas cuidado, sabe por quê? Vou pedir para você abrir. Abre lá em João, versículo 11. Vamos abrir todos juntos. Capítulo 11, versículo 3. Evangelho de João 11, 3. É o episódio da ressurreição. E João deixa escapar algo. Falei 3, É 5.
Versículo 5, olha o que fala aí. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Jesus amava esse trio de irmãos aí. A gente às vezes fala tão mal de Marta, né? Mas você tem um versículo na Bíblia que Jesus fala que ama você? Você tem? Jesus amava a Carol? Não tem, mas tem de Marta. Eu queria ser ela, sabe? Porque tem um versículo que fala que Jesus amava esses três, né? Maria nem está em tanta atenção nessa passagem. Jesus amava Marta. Então, a primeira mensagem, a primeira boa notícia que eu quero dizer aqui é que Jesus ama você, mesmo você ansioso, mesmo você atrapalhado, tá? Essa é a primeira coisa. Vamos perceber a amizade de Jesus com Marta, porque nós somos Marta, né? A gente quer ser Maria, mas a gente é muito Marta. Então, só para defender Martinha aqui, ela tem um versículo na Bíblia falando que Jesus amava ela. Bora voltar. Volta lá para Lucas 10. Então, todas as vezes que eu ouvi a pregação sobre Marta e Maria, as duas se tornavam um símbolo, né, sobre trabalho e espiritualidade, né? Quantas vezes você já ouviu falar, né? Seja menos Marta e mais Maria. Recentemente saiu um livro, eu nem li, mas Vivendo com o Coração de Maria em um Mundo de Marta. Então, várias vezes a gente só pega essas duas irmãs e colocam elas como um exemplo dessa briga entre trabalho e espiritualidade. Quem é você? Irmão, quem é você? Você é mais Marta ou Maria? Você é mais de trabalhar ou mais de orar? Né? Na Bíblia a gente tem Jesus corrigindo Marta, mas Maria não é perfeita. Maria tem pecado também. Maria errou, mas aqui a gente tem a de Marta. E nesse momento Maria fez a escolha certa. Mas a gente tem que ter muito cuidado quando a gente entra nessa briga entre trabalho e oração, ou trabalho e espiritualidade, porque muitas vezes a gente joga o trabalho na conta do diabo, como se fosse do diabo. Percebe? E tem algo muito curioso sobre Marta. Marta está aqui servindo um jantar, está recebendo os convidados, hospitalidade. E ela está louca, a gente vai ver, ela está louca, ela está pirada. E você pensa assim, Jesus corrigiu ela, e aí ela parou de fazer isso. A gente pensa assim, né? Ela tem muita habilidade, Marta é muito habilidosa. No The Chosen, eles fazem uma cena maravilhosa, vou dar um spoiler, de Marta cozinhando assim, derramando mel nos pães. Uma coisa incrível. Parece que era o dom dela, ser excelente no serviço e tal. Mas, irmãos, trabalho é de Deus, tá? Quem criou o trabalho foi Deus. Eu gosto muito como os monges beneditinos encaravam oração e trabalho, que eles diziam assim: quem ora, trabalha. E quem trabalha, trabalha em forma de oração. Então, cuidado quando for interpretar essa passagem de Marta e Maria, para não exagerar muito na interpretação e jogar o trabalho fora, como se trabalhar, servir, ser excelente fosse coisa do diabo. Porque Jesus não está repreendendo isso. Inclusive, eu não vou abrir, mas depois você pode ler João 12, versículo 12. Depois que Lázaro ressuscita, vai rolar um jantar especial, que é quando Maria vai ungir os pés de Jesus, né? A cabeça e tal, enxugar com os pés. Nesse jantar, diz que Marta estava ali servindo as mesas. Se fosse pecado servir as mesas, Jesus teria repreendido Marta de novo, mas não. Marta permaneceu fazendo aquilo que era o dom dela, mas talvez agora com um coração correto. Então, muito cuidado quando for interpretar essa passagem, porque assim, eu não sei vocês, eu viajo muito. E eu gosto de ficar em casa de gente que recebe bem. Inclusive, muito bem recebida, que a irmã é ótima em hospitalidade. É uma Marta, não é, Farley? Olha, hospitalidade, receber bem os convidados, abrir a porta de casa, servir ao outro, ter trabalho com um hóspede, é considerado um dom nas Escrituras. A igreja primitiva cresceu porque mulheres abriam a casa para hospedar outros, para hospedar os cultos. Então, hospitalidade não é pecado. O que Marta está fazendo aqui, de forma simples e geral, não é errado. Muito pelo contrário, é algo incentivado na Bíblia. Inclusive, era um costume da época, o Jesus, como um rabino e seus discípulos, pararem numa casa para lavar os pés, para comer, para descansar. E às vezes até rolava uma aulinha
do rabino ali. Que é o que acontece com Jesus. Provavelmente Jesus está ensinando a palavra, enquanto Marta está preparando as coisas, e Maria, que é outra desmiolada, senta aos pés de Jesus. Então, hospitalidade não é pecado. Excelência não é pecado. Para a gente começar assim, vamos preparar o terreno. Quando os 3 anjos vão visitar Abraão em Gênesis 18, sabe o que Abraão faz? Ele é Marta ao quadrado, ele sai correndo. Depois você lê lá na Bíblia. Abraão sai correndo, dá um grito em Sara, prepara um bezerrinho, sei lá qual é o bicho, faz um bolo e ele prepara uma mesa. Abraão prepara um almoço para os anjos, dentre quais um deles é o Senhor. Abraão tem uma visita muito parecida com a de Marta aqui. E Abraão não pecou por ter feito um bolo maravilhoso, assado uma carninha, sabe? Eu tive uma aula com um professor na faculdade, no mestrado, que ele deu uma aula só sobre isso. Como que o anjo do Senhor ali visitando Abraão passou a ter estômago para comer aquela comida de Abraão. Meu Deus, mas essa é outra pregação. O ponto é, Deus visita pessoas, né? E ele foi muito bem recebido por Abraão. Se eu fosse Marta e eu soubesse que Jesus, seja lá ele meu amigo, meu melhor amigo, ou já entendendo que ele era o Messias, eu queria oferecer o melhor para ele. Nós temos um Deus que a gente passa a Bíblia inteira vendo os sacerdotes preparando comida, né? Preparando cordeiro, assa cordeiro, faz um pão, faz um bolo, oferece para Deus, tudo bem certinho. Marta não está pecando na hospitalidade, esse não é o problema dela. Deixa eu elogiar Marta mais um pouquinho, não só Marta, mas Maria. Essas 2 irmãs que são protagonistas no Evangelho em algum aspecto, elas são mulheres autênticas. E eu acho que é isso que Deus quer de nós, sabe? Autenticidade. Elas são completamente diferentes, mas elas são ousadas também. Maria é muito ousada, está sentada aos pés de Jesus. Você sabe que a interpretação mais óbvia e clara desse versículo é: uma mulher sentou aos pés de um rabino, do mestre, do Messias, e ele permitiu. Esse é o ponto da passagem. Não vou abordar isso tanto hoje, mas para pensar. Maria está aos pés de Jesus. E querem tirar ela daquele lugar. E Jesus está dizendo assim: ela escolheu a melhor parte e não será tirada. Objetivamente, Jesus está dizendo o seguinte: qualquer um pode sentar na fileira da frente da minha aula. Não precisa fazer teologia, não precisa ser formado, não precisa de diploma. Uma mulher ou um homem que se sinta o mais burro dos homens pode ser meu aluno na cadeira da frente. E ninguém vai tirar ele. Porque se você tem fome da palavra de Deus, ele vai te dar de comer. É isso que Jesus está falando. Maria é muito ousada. Imagina, uma sala cheia de homem. Senta aos pés de Jesus para ouvir a aula dele. Quem é ela? Não era comum na cultura. Até hoje ainda é meio estranho. Alguns comentaristas falam que Marta, essa ansiedade de Marta, talvez não era apenas pelas coisas da cozinha, mas era também do tipo assim: ela está meio em cima dele. O que é que vão pensar? É uma mulher. Vou defender minha irmã, né? Alguns sugerem essa possibilidade. Maria é ousada. Ela quebra todos os protocolos para estar na frente de Jesus. Mas Marta também é. Bora na passagem comigo, só para a gente ver uma coisa. Olha só, versículo 40. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço. E aproximando-se disse: gente, peraí, presta atenção na cena, tá? Você tem Jesus provavelmente falando, ensinando numa sala. Jesus provavelmente não estava sozinho, os discípulos estavam ali. Era comum os rabinos ensinarem na sala. Jesus está lá ensinando e Marta interrompe uma aula de Jesus. Ela é muito doida. Ela interrompe. Aí o que é que ela fala? Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Gente, Marta está exortando Jesus. Me fala se ela não é espivitada e louca. Você não está se importando. Jesus, sei lá, vamos supor que Jesus está dando aula de escatologia. Estou inventando.
Sinais dos fins dos tempos. Me sai uma mulher lá de trás da cozinha. No The Chosen aparece ela fazendo barulho, interrompendo a hora que está caindo tudo lá na cozinha. Ela interrompe, vai no meio da sala, porque uma irmã se jogou no meio da sala aos pés de Jesus. A outra também se joga para Jesus. Só que de um jeito errado, um coração errado, mas ela se joga, percebe? Eu gosto delas duas. Porque assim como a devoção de Maria é extravagante, Marta é verdadeira. Marta é na sala o que ela é na cozinha. Jesus, você não se importa? É tipo assim, Jesus, você não está vendo o que está acontecendo? Aí, olha a outra frase. Ela dá uma ordem para o Messias. Veja aí na sua Bíblia. Manda ela me ajudar. Meu, você está diante do Messias. Você interrompeu uma aula de teologia, de revelação da palavra, reclamando porque você está se sentindo injustiçada com a situação, e você ainda dá uma ordem para Jesus. Eu fiquei dias meditando sobre isso. Meu Deus, essa mulher é muito louca. Mas eu fiquei pensando, será que Jesus era um homem que deixava as pessoas tão à vontade, que deixava o ambiente tão leve, que as pessoas podiam ser elas mesmas na frente dele? Será que não era isso? Eu não sei, a Bíblia não fala. Pode ser que Marta era muito ousada, mas pode ser que Jesus também era alguém que deixava, era possível. E se você olhar todas as conversas de Jesus no Evangelho, você não vê fingimento, você não vê conversa fiada com a mulher samaritana. Jesus já vai logo, bora para a realidade da coisa. E muitas vezes a gente quer fingir coisas, né, na frente de Jesus. A gente quer, e Marta jogou assim. Então eu admiro Marta, essa é a minha admiração de Marta, pela autenticidade dela. Ela não está fingindo ser uma pessoa que ela não é. Ela está ali expondo quem ela é, e ela vai ser corrigida. E muitos de nós precisamos dessa atitude de Marta, sabe? Vem para a sala, expõe, fala para Jesus o que você está sentindo mesmo, e deixa ele te corrigir. A gente não tem aqui o resultado, né? A gente tem só Jesus falando. Mas com certeza Marta abraçou a correção de Jesus, porque ela continua amando Jesus, ela continua sendo amiga de Jesus. Jesus continua visitando a casa dela. E a igreja, irmãos, a igreja é essa Betânia, essa casa de Marta, que nós podemos ser nós mesmos. Não para os outros nos aceitarem como a gente é, simplesmente, mas para receber a correção do Senhor. Aquele que não confessa os seus pecados não é perdoado e curado. Nós precisamos ser mais Marta e Maria. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui no texto, no versículo 41. Jesus faz um raio-x de Marta. Marta chega para Jesus e fala: Jesus, olha esse problema. Tá cheio de gente em casa, eu tô sozinha na cozinha e minha irmã folgada tá aqui. Marta se sente injustiçada e ela apresenta esse problema para Jesus como um juiz. Ele é autoridade na casa ali, ele é um rabino, dá aquela ordenzinha para ele, né? Manda ela me ajudar, ela já está certa, que ela está certíssima no jogo. E Jesus responde fazendo um raio-x de Marta. Olha que interessante, aqui nessa passagem a gente tem várias visões. A visão do autor, Lucas, que ele fala no versículo 40... Marta estava atarefada com muito serviço. Não sei como é que está na sua versão, mas o autor está percebendo Marta ali, né? Se ele ouviu, enfim, não estava lá, Marta estava atarefada. Então provavelmente ela estava correndo de um lado para o outro. Era perceptível que ela estava agitada. É a percepção do autor. Qual é a percepção de Marta? Eu estou atarefada porque não tem alguém me ajudando. É briga de irmão. Manja, briga de irmão? É a percepção dela. E qual é a resposta de Jesus? O diagnóstico de Jesus sobre a condição dela. Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Olhando esse versículo com calma, a gente percebe, algumas traduções vão trazer preocupação, distração, inquietação, ansiedade. A mesma palavra de ansiosa aí no original é a mesma
lá do Sermão do Monte, quando Jesus fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não é aquela ansiedade do tipo assim: ai, eu estou ansiosa porque fulano vem aqui jantar comigo, eu estou tão feliz. Não. É a ansiedade que desconfia de Deus. Essa é uma ansiedade negativa. É uma ansiedade que não confia que Deus vai suprir. É uma ansiedade que deixa a gente distraído. Porque foi isso que aconteceu com Marta. Está acontecendo um mega episódio na sala e Marta está preocupada com os pratos. Pratos são importantes? São, mas não quando o Messias está na sua sala. E é isso que essa preocupação gera em nós. A gente fica cego, a gente não percebe mais o que é importante e o que não é. Ou vê a hierarquia de importância, sabe? A casa limpa é importante sim. Eu acho que tem um bando de mulher preguiçosa e porca e que não serve a Deus e ao próximo. Mas, cuidado, porque isso está em segundo lugar, porque tem uma coisa que está em primeiro. Existe hierarquia no reino. Buscar em primeiro lugar o reino e todas as coisas vos serão acrescentadas. Tem escadinha. Cuidado o que você está colocando em primeiro lugar na sua escadinha. Essa é a ansiedade que Deus condena. E muitas vezes o problema não são as circunstâncias. Você não está sendo injustiçado. O grande problema é o seu coração. Jesus está fazendo aqui com Marta a anatomia do coração dela. Ela traz para o juiz uma queixa e ele devolve um diagnóstico médico. Marta, o seu problema é o seu coração. Eu fiz uma poesia enquanto eu meditava nesse trecho das Escrituras. Vou ler para vocês. Não são as circunstâncias, é o meu coração que é fraco. Não é que tem muita coisa para fazer, é o meu coração que é fraco. Não é que tem um convidado muito especial que precisa ser bem recebido. É o meu coração que é fraco. Não é que o trabalho é difícil. É o meu coração que é fraco. Não é porque ninguém percebeu que eu fiquei sozinha com um monte de coisa para fazer. É o meu coração que é fraco. Não é que eles esqueceram de mim na cozinha. É que o meu coração é fraco. É o meu coração que é fraco, ansioso, preocupado e desorientado. E sou eu que não percebi que o Messias está sentado no meu sofá me esperando para conversar. O problema não era Maria ter deixado ela sozinha. O problema não era ter muita gente em casa para servir. O problema era um coração fraco. Jesus vai alinhar o coração da amiga dele. Essa é a primeira lição que eu quero te trazer essa noite. Você pode ser na sala o que você é na cozinha com Jesus. Jesus amou Maria, protegendo o lugar dela. Ninguém mexe nela, ela pode ficar aqui aprendendo sim. Mas Jesus amou Marta, naquele dia, corrigindo e alinhando o coração dela. Os amigos de Jesus permitem ser corrigidos. Senhor, me corrija. Senhor, me dê meu diagnóstico. Pode me corrigir, Senhor, e pode me corrigir na frente de todo mundo, porque assim, Marta é doida, né? Ela fala na frente de todo mundo, e a correção dela também na frente de todo mundo, e me parece que ela ficou muito de boa. Glória a Deus por isso. Marta não é uma inimiga do Evangelho. Marta só estava com o coração errado. E muitas vezes você é Marta. Você está se queixando sobre tudo ao seu redor. Os irmãos não me entendem, as pessoas, a minha esposa, os meus filhos, tal. Será que não é o seu coração que está desalinhado? Será que você está inquieto, preocupado com muitas coisas, enquanto apenas uma é necessária? Por fim, essa passagem das Escrituras é uma pregação do Evangelho. Por quê? Jesus está dando uma boa notícia para Marta. Marta está preocupada em servir o melhor jantar, a melhor hospitalidade. Marta, como todo ser humano, percebe que está diante de alguém importante. Talvez Jesus fosse na sua casa e você nem percebesse que ele é Jesus, sabe? Marta ainda ela está assim,
Nossa, ele é importante, eu vou dar o melhor para ele. E Jesus está dizendo para Marta assim: Marta, deixa eu te falar uma coisa. Eu não preciso de você como você precisa de mim. Marta, eu não preciso tanto desse seu jantar. É você que precisa vir para a sala agora e comer a minha palavra, Marta. Jesus está pregando o evangelho para ela. Jesus está pautando. Você quer ser minha amiga? A gente é amigo, né? Deixa eu pautar essa amizade. Deixa eu te falar uma coisa. É eu que te alimento primeiro, Marta. Não é você que me alimenta. Eu te alimento. Eu sou o pão da vida. Eu posso ficar em jejum, Marta. Todo mundo pode ficar em jejum. Comida acaba. Mas a minha palavra permanece para sempre. Marta quer servir Jesus, mas Jesus quer servir Marta. Essa noite eu oro para que o Senhor corrija o nosso coração e a nossa mente a respeito do verdadeiro evangelho. Não fomos nós que amamos Ele primeiro. Ele nos amou. O evangelho começa com Deus. Ele nos chama para servir as mesas? Chama, mas você só é capaz de servir a mesa depois que você é servido por Deus. O evangelho é um escândalo. Jesus, nessa cena com Marta, é tão escandaloso quanto Jesus lavando o pé dos discípulos. Está errado, Jesus. Deixa Marta, desculpa a palavra, se ferrar. Ela tem que te servir, você é mais importante que ela. E Jesus está dizendo: Marta, deixa a comida para lá. Não precisa me servir bem não. Deixa eu te servir hoje. Senta aqui que eu vou servir o jantar. O evangelho é um escândalo. O evangelho é um susto. Se você não se assustou, você ainda não entendeu o evangelho. O evangelho é, assim, no bom sentido, um absurdo. Por que o rei do universo está dizendo que eu não preciso estar na cozinha, que é ele que vai me servir? Por que o rei do universo está lavando os pés dos discípulos? Por que ele está me alimentando, se em todas as histórias da religião são os homens batalhando e oferecendo sacrifício e alimentando os deuses? E agora você tem um Deus que fala: não, eu começo, eu te sirvo. Jesus é o cordeiro que foi morto, imolado. O Pai nos serve de Cristo, Ele é a própria palavra. Efésios, hoje pela manhã, a mensagem foi sobre Efésios, eu quero ler Efésios 2, são trechos que explicam o Evangelho. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Quem é você para preparar um jantar para Deus? Você estava morto. Você não consegue servir a Deus se antes Ele não te servir primeiro com a vida dEle. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Versículo 8: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Marta precisava aprender essa lição. Jesus está dizendo para Marta: a nossa amizade não tem a ver com o que você pode fazer por mim, porque você não pode fazer. Você vai preparar o melhor jantar, você vai fazer o melhor ministério, mas isso não é o que pauta eu curtir você. Não é isso que pauta a nossa amizade, Marta. Seu jantar não vai me impressionar. Eu não preciso. É como se... É a mesma experiência de Salomão, né? Salomão constrói um templo para Deus. E Deus fala: não me cabe aí dentro. Não há nada que nós possamos fazer. Essa manhã eu falei sobre isso em Efésios. O evangelho é você recebendo. Você já recebeu assim de Deus? Você tem que ser atropelado pelo amor de Deus. Falei isso pela manhã, eu vou falar novamente. Por que os crentes são o povo que mais canta? Porque entendeu que recebeu muito. Sabe? Deixa eu te perguntar, você já foi atropelado por esse amor? Sabe aquela assim, baleado? Nossa, Deus, deixa eu te ajudar a me salvar. Não, você não consegue. Pá! Você só recebe de Deus.
É assim que o evangelho funciona. O evangelho começa com Deus. É Ele agindo em nosso favor. Jesus está dizendo para Marta, Marta, Marta. Toda vez que aparece o nome é repetido 2 vezes, né? Jesus está chamando atenção, mas de forma gentil. Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Tem muitas coisas. E aí Jesus faz um contraste, mas uma coisa só é necessária. A pregação do evangelho, o evangelho é simples. Uma coisa só é necessária. Vamos deixar o Senhor exortar nosso coração essa noite, o Espírito Santo nos exortar. Marta, Marta, você esqueceu? Marta, Marta, deixa eu te lembrar. Você anda preocupada, inquieta, correndo de um lado para o outro, preocupado com tantas coisas, mas só uma é necessária. E hoje sua irmã acertou e eu não vou tirar ela desse lugar, porque era para você estar aqui. Essa noite você é a convidada especial. No The Chosen, que eu achei maravilhoso, não é Bíblia, mas eu achei muito legal. Jesus tira a travessa da mão de Marta e puxa ela para se sentar ao lado dele. E ela senta. Quando o Messias está na sala da sua casa, quando você tem ele na sala da sua casa, o que vai te preocupar? O que vai chamar a sua atenção? E aí agora eu volto para Maria, né? Essa irmã também tão ousada, tão apaixonada. É hora de se assentar aos pés de Jesus. É hora de comer o jantar que Jesus está preparando. Nem só de pão vivereis, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, tem um jantar posto para nós. Deus continua falando, Deus continua visitando casas, sentando em sala. É hora de valorizar a palavra de Deus. Para de ouvir o que o mundo está falando. De forma bem prática, você precisa ouvir Jesus, se assentar aos pés dele e se servir desse jantar que ele está nos dando. Amém? Vamos ficar de pé e orar? Eu falei isso hoje pela manhã, vou falar novamente. Eu creio muito, irmãos, que o culto é um diálogo com Deus. Deus fala no louvor. No louvor também a gente responde a Deus. E a mesma coisa é em relação à pregação da palavra. Deus fala. E você tem a oportunidade agora, vou usar o exemplo, né, de Maria e Marta, de estar ansioso e preocupado na cozinha, pensando no que você vai fazer amanhã, pensando no seu trabalho, nas suas dívidas, nos seus problemas pessoais. Ou você pode, nesse exato momento, vir para a sala e responder a Jesus. Se algo da palavra tocou seu coração, se o Espírito Santo falou com você a despeito de mim, eu quero te convidar a responder Ele. Fecha seus olhos e responde a Jesus o que Ele falou com você. Jesus, nós te agradecemos pelo lugar que o Senhor conquistou para nós. Que nós podemos nos assentar aos teus pés. Nós podemos ir para a sala. Nós podemos ir para esse jantar, nos alimentarmos da tua palavra. Tu és o pão da vida, Jesus. Tu és o verbo de Deus. Obrigada, Jesus, porque nós podemos ser teus amigos, assim como Maria, Marta e Lázaro. Nós podemos ser a tua Betânia, Senhor. Nós queremos crescer nessa amizade contigo, Senhor. Nós queremos, Senhor, crescer em intimidade, Senhor. Queremos ouvir a tua palavra. Nós escolhemos essa noite, Senhor, assentar aos teus pés, receber esse banquete, nos alimentarmos daquilo que sai da tua boca, Senhor.
não do lixo do mundo, não do lixo dos nossos próprios pensamentos. Nós declaramos essa noite, nós queremos ouvir a tua voz, queremos te receber bem, sentando e conversando. A comida passa, a comida apodrece, mas a tua palavra é para sempre, Senhor. Nós nos alimentamos da tua palavra essa noite, Senhor. Fortalece no nosso espírito, em nome de Jesus. Me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Mas quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Meu Jesus, meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar, posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que comerem e beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Queridos, existe tanta coisa por trás da ceia. Eu estava conversando com o Ângelo hoje, o Ângelo Basso. É interessante, esses dias eu estava vendo uma discussão entre católicos e protestantes. E esse padre católico, ele dizia assim: olha, a igreja católica tem uma coisa que a igreja evangélica não tem, que é a presença de Jesus nos cultos. E o que eles dizem é que a presença de Jesus, ela está o que eles chamam de Eucaristia, né? Que é a ceia.
É claro que não é verdade o que ele está falando. Por outro lado, eu acredito que muitas vezes no medo de cair numa religiosidade, a gente acaba desprezando o valor que a ceia tem de verdade, né? Quando a ceia era comemorada, a igreja se juntava, né? Isso era chamado de festa ágape, que era onde a igreja se reunia para realmente ter uma refeição. As pessoas confundem muito esse texto, né? Mas Paulo vai falar depois aqui sobre comer e beber sem discernir o corpo. E do que Paulo está falando? Se a gente voltar no texto, você vai ver que ele fala daqueles que se fartavam enquanto outros ficavam com fome. Ele vai dizer de alguns que chegavam a se embriagar enquanto outros não bebiam. Então o que ele está dizendo é: o que vocês estão praticando não é a ceia do Senhor. Vocês não estão discernindo o corpo. Porque quando nós estamos aqui em unidade e nós comemos o pão e bebemos do cálice, existe tanta coisa envolvida aqui. A primeira coisa é que a gente está obedecendo a palavra de Deus, porque existe uma ordem de Jesus: olha, vocês vão fazer isso até que eu venha. Vocês anunciam a minha morte até que eu venha. Jesus está fazendo uma promessa, não só de você permanecer declarando e lembrando isso, mas ele está dizendo: olha, vocês vão ser fiéis nisso, mas um dia eu vou voltar. Então quando nós ceamos, isso fala da percepção de que nós fazemos parte de um só corpo. Isso fala que o sangue que me alimenta, que me traz vida, que remiu os meus pecados, é o mesmo que corre em você. E isso faz nós sermos família espiritual. Por quê? Porque nós temos a mesma carne e o mesmo sangue que corre em mim, que corre em você. E quando nós estamos juntos, eu divido a vida de Jesus em mim para você, e eu divido também a minha vida com você. E isso, claro, fala de unidade, fala de um organismo que é vivo. E a ceia, ela é extremamente escatológica também. Uma das coisas que mais mexe com o meu coração quando eu olho para aquela última ceia de Jesus, que é Ele o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele está entregando sua vida e depois Ele vai sentar à direita do Pai. Quando a gente olha para toda a Bíblia, você vai ver que o vinho, ele traz um sentido de alegria, de festa. Mas Jesus faz uma promessa para os discípulos, e o que Ele está dizendo: eu sou o Rei, eu sou o soberano, eu sou aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do meu poder, mas eu não vou tomar do fruto da videira até que nós estejamos de volta juntos no reino do meu Pai. Jesus está falando, Ele escolhe se privar para nos ensinar sobre unidade. Então é por isso que a gente fala que ninguém ceia sozinho. Eu sei que a gente tem bastante visitante, e eu sei que existe outra ideia errada aqui quando a Bíblia fala de esperar uns pelos outros. Então, e eu não quero ser o ISO 9000 aqui do reino de Deus, né? Mas às vezes a pessoa pega o pão, então agora vamos todos ao mesmo tempo colocar o pão na boca. Não é disso que está falando. É de entender o que isso significa, é de discernir o corpo que somos nós. Então ninguém ceia sozinho. Eu queria convidar você, inclusive, a você chamar pessoas que estão perto de você. É claro que você vai juntar sua família, seus filhos, mas não deixe ninguém cear sozinho. Junte um grupo aí, levanta alguém para orar, agradecer a Jesus. E além de nós celebrarmos o sacrifício de Jesus, anunciarmos a sua volta, nós celebramos a convicção também de que Ele não só morreu por nós, mas Ele está vivo e Ele voltará. E essa ceia que nós tomamos juntos aqui, um dia Ele vai estar fisicamente com a gente ceando também. Amém? Senhor Jesus, nós celebramos, Senhor, não só a sua morte, que nos reconciliou com o Pai,
que lavou os nossos pecados, que nos trouxe a vida. Mas nós celebramos, Senhor, a sua vida em nós. Nós celebramos o seu sangue que corre entre nós. É o mesmo sangue que nos une, Senhor, que nos torna um, que nos faz sermos o seu corpo na terra, Jesus, a sua manifestação na terra. E nós celebramos a convicção de que um dia nós estaremos juntos na sua mesa, ceando contigo, e nós anunciamos a sua morte, a sua vida, até que o Senhor venha, porque o Senhor virá e não está longe a sua volta, Jesus. Amém, queridos? A gente tem os cálices, a ceia aqui em cima, lá embaixo também. Depois que você cear, tiver comunhão com essas pessoas, você está abençoado para ir para sua casa. Que o Senhor te abençoe e te dê uma semana incrível, em nome de Jesus.